Parte 10. Licença maternidade e estabilidade da gestante. Artigos 391 e seguintes. Artigo 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único. Não serão permitidos, em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou de gravidez. Artigo 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea B do inciso 2º do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Lei nº 12.812 de 2013. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. A estabilidade provisória mencionada no artigo 391-A acima veda que as empregadas gestantes sejam livremente dispensadas entre o período que vai da confirmação de sua gravidez e se estende até 5 meses após o parto. Acerca deste direito, há vários pontos importantes a serem comentados. Inicialmente, saliento que o parágrafo único acima estende aos empregados que adotam uma criança e à estabilidade prevista no artigo 10 da ADCT, que até então cingia-se às empregadas gestantes. Portanto, a partir da Lei 13.509 de 2017, a estabilidade da gestante passou a ser a estabilidade da gestante e do adotante. Outro ponto importante a se destacar, segundo a jurisprudência consolidada do TST, tal estabilidade alcança as empregadas contratadas por meio de contratos por prazo determinado. Por outro lado, tal estabilidade não alcança trabalhadoras temporárias, isto é, cujo vínculo é regido pela Lei 6.019 de 1974, segundo tem entendido o TST. Tal entendimento decorre da comparação vínculo temporário com o da empregada admitida por contrato por prazo determinado, uma vez que, no contrato de experiência, existe a expectativa legítima por um contrato por prazo indeterminado. No contrato temporário, ocorre hipótese diversa, não há perspectiva de indeterminação de prazo. Ainda sobre a estabilidade das gestantes, vale destacar os itens 1 e 2 da súmula 244 do TST. Súmula 244. Gestante, estabilidade provisória. Primeiro, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Segundo, a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. A partir do item 1º, vê-se que, havendo a gravidez durante a vigência do contrato de trabalho, está assegurado o direito à garantia de emprego. Se o empregador demitiu a empregada sem saber da gravidez, deverá readmiti-la ou indenizá-la. Pelo disposto no item 2, só poderá haver a reintegração se esta se der durante o período em que estaria assegurada a estabilidade provisória. Caso este lapso temporal já tenha ficado para trás, caberá a indenização. Voltando ao item 1 da súmula 244 do TST, vale mencionar que o STF confirmou tal entendimento e fixou tese, com repercussão geral reconhecida, de que basta que a gravidez seja anterior à dispensa para a fruição da estabilidade, pouco importando se o empregador tinha ou não ciência do estado gravídico da empregada quando a sua dispensa. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2º, alínea B, do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.
Mapa mental, estabilidade da gestante. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Inclui empregado que adota. Inclui contratadas por prazo determinado. Alcança confirmação da gravidez durante aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Não alcança trabalhadoras temporárias, Lei 6.019. Momento da decisão judicial, durante o período de estabilidade, reintegração, após o fim do período de estabilidade, garantia restrita aos salários e demais direitos do período. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Licença maternidade é o período em que a empregada deixa de prestar serviços a seu empregador em virtude de nascimento de filho. Durante a licença maternidade, a empregada faz jus ao salário maternidade. Como regra, a licença é de 120 dias. Em casos excepcionais, comprovados por atestado médico, será possível dilatar o prazo da licença. Ainda em hipótese a duração da licença, é importante destacar outras duas hipóteses de prorrogação deste prazo. A primeira delas diz respeito à prorrogação da licença quando a empregada trabalha para uma empresa cidadã, isto é, uma empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã, previsto na Lei 11.780 de 2008. Nestes casos, haverá prorrogação de 60 dias da licença maternidade, totalizando 180 dias de licença. A segunda hipótese de licença maternidade de 180 dias é a das empregadas que, até o final de 2019, deram à luz filhos com doenças neurológicas transmitidas pelo Aedes aegypti, como, por exemplo, os bebês com microcefalia. Ante a gravidade da situação, as leis 13.301 de 2016 e 13.985 de 2020 criaram tal situação excepcional. Mapa mental e licença maternidade. Regra CLT, 120 dias. 180 dias para empregadas de empresas cidadãs e mães de crianças com sequelas neurológicas de Aedes aegypti. Parágrafo 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste. Parágrafo 2º. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um, mediante atestado médico. Parágrafo 3º. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias previstos neste artigo. Parágrafo 4º. É garantido à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Primeiro, transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. Segundo, dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 desta lei. A licença maternidade também é cabível no caso de mãe adotante. Atualmente, é de 120 dias a duração da licença, independentemente da idade da criança, até 12 anos incompletos, ou do adolescente, entre 12 e 18 anos. Além disso, no caso de união ou casamento homoafetivo em que há a adoção de uma criança, apenas um dos membros do casal terá direito à licença maternidade de 120 dias, ainda que ambas sejam do sexo feminino. Parágrafo 4º. A licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardião.
Parágrafo 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. Artigo 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. O artigo 392-B acima também é bastante importante. Se, por exemplo, a mãe da criança falece no curso da licença maternidade, o pai terá direito ao restante da licença maternidade que a mãe teria. Como isto visa ao cuidado da criança, só vale se a criança estiver viva e desde que este pai, no caso do exemplo, não abandone a criança.